Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Assentai-vos por gentileza. São Mateus capítulo 11, verso de número 28, assim está escrito e eu passo a ler. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Olha, irmãos, que interessante. Os soldados dizendo para os sacerdotes o que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro, irmãos, aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Versículo de número 14 do capítulo 28. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e o poremos em segurança. Verso 15 para encerrar. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Feche a sua Bíblia, por favor. Olhe um pouquinho para cá, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui está o cenário da ressurreição. O propósito desta igreja, e esta igreja está aqui nesta noite porque Jesus, ele viveu nessa terra, morreu e ressuscitou. E aqui está o cenário da ressurreição. Algumas pessoas protagonizaram o cenário da ressurreição. Repito, algumas pessoas fizeram parte e se tornaram, não precisa repetir, fizeram parte e protagonizaram ou participaram do cenário da ressurreição. E eu quero nesta noite dividir essas pessoas em dois grupos. De um lado eu quero colocar o grupo dos soldados, e do outro lado eu vou colocar o grupo das mulheres, porque várias pessoas protagonizaram a ressurreição. E de um lado está o grupo dos soldados, que tomaram um caminho, tomaram um rumo, decidiram dar um testemunho a respeito de Jesus. E do outro lado está o grupo das mulheres, que tomaram um outro caminho e deu um outro testemunho a respeito de Jesus. Os irmãos sabem como é e conhecem o desenrolar da história. O desenrolar da história é o seguinte: as autoridades judaicas, os homens do sinédrio, os sacerdotes, ao crucificarem Jesus e o Senhor Jesus ser morto, eles vão até Pilatos e dizem o seguinte: olha, lembra-te do que esse homem disse. Ele disse que havia de ressuscitar, mas para que não aconteça que os seus discípulos, vindo de madrugada, furtem o corpo e preguem uma mentira dizendo que ele ressuscitou, pedimos a ti, Pilatos, governador da Judeia, para que coloque um grupo de soldados para guardar a entrada do túmulo, para que não aconteça como nós estamos falando. E ele concede, dá um grupo de soldados para guardar a entrada do túmulo. Mas a Bíblia diz que ao despontar do domingo, um anjo com vestes resplandecente, cheio de glória, ele remove a pedra e se assenta sobre ela. E Jesus, ele sai ressuscitado de dentro do sepulcro. E se eu fosse você, eu dava a glória por isso. A Bíblia diz que os soldados viram o anjo. Eles ficaram atemorizados.
E por causa da glória de Deus que estava sobre o anjo, eles caíram e ficaram como mortos. Oh glória! Do outro lado está o grupo das mulheres. A Bíblia diz que ainda de madrugada, nas primeiras horas da semana ou do domingo, aquelas mulheres prepararam as especiarias ou as especiarias. Elas prepararam os ungüentos, prepararam os lenços e lençóis, prepararam as toalhas, e elas foram em direção ao sepulcro. Aquelas mulheres, irmãs, elas tinham uma preocupação no coração. O desejo do coração daquelas mulheres era dar para Jesus uma sepultura digna, era dar para o Senhor Jesus um sepultamento digno. Mas os irmãos sabem que as trevas sempre agem nas surdinas. Prenderam Jesus à noite, prenderam Jesus de madrugada. A Bíblia diz que os homens que fazem o mal, eles agem nas trevas, eles agem nos escondidos. Sabe por quê? Porque se eles vierem à luz, o seu comportamento é reprovado. Mas também aquelas mulheres queriam dar a Jesus aquilo que não deu tempo dar. O sábado estava chegando, não dava para lavar o corpo de Jesus com dignidade, não dava para embalsamar o corpo de Cristo com dignidade, não dava para dá-lo um sepultamento, colocá-lo dentro de um túmulo com o seu corpo limpo, lavado, ungido, enrolado devidamente. Porém aquelas mulheres propuseram no coração, assim que passar o sábado e chegar o domingo, nas primeiras horas, não quero saber se vai estar escuro, nós iremos ao sepulcro e iremos fazer o que está no nosso coração. Oh glória! Então aquelas mulheres propõem algo no coração, e surgem-lhe as dúvidas. E a primeira dúvida é a seguinte: quem nos removerá a pedra? Ou seja, eu abro um parêntese e digo para a igreja nesta noite: aquele que é conhecido como sexo frágil, quer demonstrar o seu amor a Jesus, quer demonstrar o seu carinho a Jesus, a sua devoção, o zelo que tem pelo mestre, porém tem um obstáculo. O obstáculo é quem? A pedra está no sepulcro. Quem nos removerá a pedra? Aquelas mulheres andavam pelo caminho e pensavam entre si: quem nos removerá a pedra? Mas não sabiam elas que aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que só uma interferência divina, só uma operação sobrenatural, elas ainda não sabiam, mas Deus já tinha enviado o anjo já tinha removido a pedra, e já estava sentado sobre ela, aguardando as mulheres, para dar-lhes a notícia. Oh glória! Quem nos removerá a pedra? Oh glória! A Bíblia diz, irmãos, que quando aquelas mulheres chegam ao sepulcro, a pedra já está removida, o anjo já está sentado na pedra. E a mensagem do anjo para aquelas mulheres é a seguinte: porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E a mensagem dele para vocês é a seguinte: ide aos seus discípulos, fala para eles que ele ressuscitou e que vocês irão para a Galileia, que lá o verão. Esta é a missão das mulheres, esta é a responsabilidade das mulheres, e elas vão em direção aos discípulos. Olha aqui, irmãos, as mulheres estão indo em direção a quem? Aos discípulos. As mulheres nem perceberam, mas Deus já tinha tirado o empecilho da vida delas. Quem era? A pedra.
o anjo aparece e entrega a mensagem para as mulheres. Você não entendeu, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou lhe explicar. Segura aí, irmãos, não precisa dar glória agora não, segura aí, eu vou lhe explicar. Aquelas mulheres queriam fazer algo por Jesus. Elas tinham um empecilho, o empecilho ele era palpável. Aquelas mulheres só queriam uma coisa. Pastor Mário, a única coisa que aquelas mulheres queriam era o quê? Elas só queriam pegar o corpo de Jesus, dar novamente um banho, aplicar bálsamo, óleo balsâmico no corpo de Jesus, colocar perfume em Jesus, enrolar o corpo de Jesus novamente e deixar dentro do sepulcro. Era isso ou não era isso que elas planejaram? Elas planejaram isso, porém Deus tinha algo muito maior, algo grande, glorioso, coisas que aquelas mulheres não viram, que os seus ouvidos não ouviram e que ainda não tinha subido ao seu entendimento. Mesmo Jesus falando, Jesus tinha preparado para elas. Eu quero abrir um parêntese e lhe dizer nesta noite que Deus conhece a intenção do teu coração. Tem pessoas nesta noite que quer trabalhar para Jesus. Ela quer demonstrar o seu carinho por Jesus, o seu amor por Jesus. Deus conhece o teu coração, Ele conhece as tuas forças, Ele sabe até onde você pode ir ou não ir. Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você o ama, porém você tem um empecilho na tua frente. Tem algo que te impede, tem algo que se levanta, tem algo que vai contra o teu ministério, que vai contra a tua chamada, que vai contra tudo aquilo que está no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o que o pastor não pode fazer, o que o teu marido não pode fazer, o que o teu vizinho, o juiz, o advogado da terra não pode fazer, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus tem poder. Eu ainda prego no século 21, pastor, que Deus envia anjos. A Bíblia diz que anjos é espíritos e ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Oh glória! Deus pode tirar da tua frente o empecilho nesta noite e te entregar uma grande vitória e dizer: minha filha, corre, vai, você está livre. Fala da ressurreição, fala do que eu fiz na tua vida. Glória, oh glória, oh glória a Deus. As mulheres recebem a mensagem dos anjos, elas querem simplesmente o corpo de Jesus morto. Eu quero fazer algo por Jesus, mesmo Ele morto. Você está vendo, irmã? O que é amar Jesus? O que é se entregar de corpo e alma para Jesus? Eu estou aqui com os lençóis branquinhos, aqui está o unguento. Eu simplesmente quero fazer algo no corpo de Jesus, mesmo Ele estando morto. Mas a Bíblia diz que quando, olha irmãos, aqui ó, a Bíblia diz que quando elas estão indo, ao receber a mensagem do anjo, o que acontece? O próprio Jesus se apresenta vivo e diz: não tem mais, não tem mais, vocês buscavam o meu corpo morto, mas eu estou vivo. Oh glória! Agora vão aos meus irmãos e diga para eles que eu estou indo para o meu Deus e Deus deles, para o meu Pai e que é Pai também deles. E diga mais: eles me verão na Galileia. Aquelas mulheres recebem a missão e o testemunho que elas vão dar agora a respeito de Jesus para os discípulos. Então aqui está o grupo das mulheres indo cumprir uma missão.
E do outro lado está o grupo dos soldados. Os soldados atemorizados, com grande medo, espantados. E aí eu fiquei pensando comigo, irmãos, olha, os irmãos conhecem aquele ditado que diz assim: se você chegar para determinada pessoa e perguntar para ela o seguinte: você tem coragem de ir num cemitério? Tem gente que vai dizer o seguinte: eu não tenho medo, eu mesmo não tenho medo. É o cemitério, grande coisa no cemitério. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, grande coisa. Então, para determinada pessoa, se você chegar para ela e perguntar: olha, você tem medo de ir ao cemitério? Ela vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho medo. Eu tenho medo é de quem está vivo. Porque quem está morto não pode fazer mal algum. Então, para os soldados, a missão de guardar o corpo de alguém morto é normal. É uma das missões mais fáceis que tem. Guardar o corpo de alguém que está morto. Os discípulos de Jesus não representam perigo. Os discípulos de Jesus fugiram na hora da prisão. Como é que eles vão enfrentar o exército romano para tomar o corpo? Então, como diz a linguagem aí do mundo, guardar o corpo de Jesus é café menor. É café pequeno, é coisa simples. Nós até dorme na porta do túmulo que não vai acontecer nada. Mas não é dessa maneira. A Bíblia diz que o anjo aparece. E a glória do anjo causa temor e grande medo àqueles soldados. E eles, espantados e como mortos, ao recuperar o fôlego, correm em direção aos sacerdotes. E a Bíblia diz que quando eles chegam até os sacerdotes, eles relatam o que aconteceu. Os sacerdotes, ainda de madrugada, mais uma vez, nas surdinas, uma facção criminosa na época chamada Sinédrio, agora vai tentar inventar uma outra mentira para cobrir a mentira anterior. Esse é o problema da mentira, ter que inventar uma outra mentira para cobrir a mentira anterior. A reunião que aqueles homens fazem no Sinédrio, a conclusão é a seguinte: nós vamos dar muito dinheiro a esses homens. E eles entregam muito dinheiro para os soldados. E a mensagem deles para os soldados é a seguinte: vocês não podem dizer o que vocês viram. Agora o negócio vai começar a ficar sério, irmãos. O negócio vai começar a ficar sério. Tenta se colocar no lugar daqueles soldados. Eu, a senhora irmã, você irmão, você obreiro, o Sinédrio chegando para mim e você, chegam para os soldados e diz o seguinte: está aqui muito dinheiro, porém vocês terão que mudar o testemunho. Vocês não podem dizer o que vocês viram. Vocês não podem testemunhar o que vocês viram e ouviram. E aí eu fiquei pensando comigo, irmãos, que oportunidade aqueles homens perderam. Aqueles homens perderam grandes oportunidades. Porque o que aqueles homens viram, Adão não viu. O que aqueles homens viram, Noé não teve o privilégio de ver. Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi, os profetas do Antigo Testamento não tiveram a oportunidade de ver o que aqueles homens viram. Os discípulos de Jesus não tiveram o privilégio de contemplarem com os seus olhos a glória manifestada na hora da ressurreição. Aqueles soldados viram literalmente o anjo removendo a porta e o Senhor Jesus saindo ressuscitado do túmulo.
E aí eu pergunto para o meu querido irmão e para a minha querida irmã: se você estivesse lá na hora da oferta, qual seria o teu comportamento? E aí talvez alguém pode tomar o microfone nesta noite e dizer assim: pregador, eu jamais mudaria o meu testemunho pelaquela quantia de dinheiro. Mas infelizmente esta não é a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Hoje nós podemos ver crente mudando o seu testemunho por causa de uma bituca de cigarro, pastor Mário. Tem cristão que não resiste a uma taça de vinho no dia 25 de dezembro e acaba mudando o seu testemunho. Tem crente que não pode ser promovido na empresa porque ele muda o seu testemunho. E por que não dizer da grande parte de irmãos que ao ingressar numa universidade e depois que coloca a mão no diploma, alguém olha para ele e diz assim: quem te viu e quem te vê, olha como você mudou teu testemunho. Você já não é o mesmo, você não é a mesma pessoa. Meus queridos e amados irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite: será que você vai continuar sustentando o teu testemunho? Porque o diabo continua com as suas ofertas. Meu Deus. Ô irmãos, tem gente que diz assim: usos e costumes não se prega na igreja. Prega sim. O apóstolo Paulo diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Os bons costumes da igreja devem ser preservados. Um dia desse, irmãos, esses dias mesmo eu levei um rapaz para trabalhar comigo. O rapaz com tatuagem da planta dos pés até o alto da cabeça. Quando eu vi aquele moço, eu já fiquei envergonhado. Eu falei: meu Deus, todo cheio de tatuagem, pastor Mário, todo riscado, irmão Jonas, de bermuda, de chinelo. Eu falei: Jesus, eu estou indo trabalhar, eu estou indo ali fazer uma fita com esse menino na moto. E eu falei: moço, você não sabe que não pode andar de moto de chinelo? Se a polícia pegar nós, a polícia me multa. E aí eu fiquei com vergonha de levar aquele rapaz para o prédio, porque ele estava, irmãos, parecendo aqueles maloqueiros. Sabe aqueles maloqueiros mesmo, que vira à noite no pancadão? E aí eu olhei para a vestimenta daquele moço, e eu vi que realmente, irmãos, a aparência exterior de uma pessoa fala muito do que está dentro dela. Não tem para onde correr. Exteriormente as pessoas acabam mostrando aquilo que tem dentro dela. E aí eu vejo esses homens perdendo grandes oportunidades. Estes homens estão perdendo grande oportunidade. Eles estão pegando dinheiro. Eles estão pegando o dinheiro dos sacerdotes para mudar o seu testemunho. Meu Deus. Como é que eu estou olhando para esse ventilador aqui ligado? E o dinheiro consegue corromper tanto a minha mente e o meu coração, que eu estou olhando para esse ventilador e dizendo que não é um ventilador. Os irmãos talvez não prestaram atenção na leitura, mas o escritor disse assim, ó: e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Meu Deus. Oh Jesus. Olha que prejuízo para o cristianismo. Olha que prejuízo para o reino dos céus. Olha que fruto esses homens deixaram de dar.
Esses homens passaram pelas páginas do Evangelho, tiveram uma grande oportunidade. Deus está mandando dizer para alguém nesta noite: não perca a oportunidade que Ele está te dando. Deus está te dando oportunidade nesta noite. Deus está te dando oportunidade nesta noite de sair daqui e dizer: Jesus está vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite, para voltar para as mulheres. Eu quero voltar para as mulheres, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. O que será que pode mudar o teu testemunho? O que será que pode no dia a dia mudar o teu comportamento? Hoje eu estava dentro do banheiro tomando banho, pensando comigo: Deus e o diabo, ele não olha para o homem agora. Deus e o diabo olha para o homem lá na frente, beirando a eternidade. Eu vou repetir, jovem, olha para mim aqui nesta noite. Irmãos, Deus e o diabo não olha para o homem hoje. Deus não está preocupado com o hoje, com o agora. Só de batalha com a raça humana, o diabo ele tem mais ou menos, pela cronologia bíblica, 6.000 anos de experiência. Eu nasci há 37 anos atrás, de batalha para destruir a alma do homem. O diabo, ele tem 6.000 anos de experiência com o homem. Eu estou falando com o homem. Eu não estou falando aqui quantos anos o diabo tem. Se Deus criou o homem há 6.000 anos atrás, de experiência em batalha contra a raça humana, o diabo tem quantos anos? 6.000 anos mais ou menos. E eu só tenho 37 anos de vida. De experiência de batalha com o diabo, eu tenho só 20 anos. Meu Deus, a minha experiência é completamente insignificante. Irmãos, eu vou falar algo sério aqui, irmãos. Eu vou falar baixo, que é para você ouvir. Eu vou falar sério e devagar, que é para você ouvir, tá bom? Eu não vou falar em tom de pregador, não. Devagarzinho, ó. Meus irmãos, olha aqui. Só as crianças falam agora. O diabo, ele conseguiu convencer anjos a arrumarem as malas. O diabo, ele conseguiu convencer anjos a arrumarem as malas e ir embora de onde? Do céu. O hino que os jovens cantaram ali, cadê os jovens? Cadê os jovens? Um está ali, né? O outro está ali. Eles disseram que o hino nós iremos cantar onde? A esperança da igreja é ir para onde, irmãos? Aonde é que nós vamos cantar um hino de acordo com o hino dos jovens? Só que o diabo conseguiu convencer os anjos, alguns anjos, ou seja, até essa parte dos anjos, a arrumarem as malas. Ei, São Judas diz que eles deixaram a sua própria habitação. Eu não vou ficar espantado quando um filho sai da casa do pai, quando eu fico sabendo que uma mocinha de 13 anos, 14 anos, abandonou a família e fugiu com um malandrozinho de favela, que não quer nada com Jesus e com trabalho. Não é de se espantar. Porque o diabo conseguiu convencer anjo a sair da casa dele, que era o céu. Anjos moravam no céu e foram embora. Perderam a batalha no poder de persuasão de Satanás. Irmãos, em nome de Jesus, nesta noite eu quero te dar um conselho: se apega com Jesus. Os dias são maus. Tem gente mudando o testemunho e não está nem percebendo. Só vai perceber quando Jesus arrebatar a igreja.
A ficha só vai cair quando a igreja for arrebatada. Aqueles homens puseram a mão no dinheiro. Você sabe o que significa ver um anjo, ver Jesus saindo do túmulo e colocar a mão no dinheiro para dizer que isso é mentira. La manchou la série comandara cheia. La rasto comontri a séria. Não troque a tua salvação por nada. Levanta a tua mão comigo aqui, em nome de Jesus. Faça de conta que a tua salvação está na tua mão. Começa a fechar ela. Aperta. E fale comigo: Satanás, eu não vendo, eu não troco, eu não dou, eu não negocio a minha salvação. La manchou, la rasto, comontri a séria. Da cala séria. É o bem mais precioso que você pode ter. É bom trocar de carro, é bom trocar de casa, é bom ter emprego, ter dinheiro, ter conta gorda, ter diploma, ter faculdade, mas melhor ainda é morar no céu, é ter Jesus na vida. Oh glória, oh glória. La manchou la série. Daquela série mentre ela arrastou comontre a séria. Arrastou comontre a séria. O diabo viu que era fácil fazer oferta para os soldados. Agora Satanás vai fazer oferta para as mulheres. Oh glória. Aqui eu encerro. Satanás vai fazer oferta para as mulheres. Pastor, o senhor me permite colocar a igreja de pé para orar? Não, ministro, vamos encerrar. Não. Satanás vai fazer oferta para as mulheres. Maria Madalena, irmãos, endemoniada, cheia de cão no couro. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dela. Glória a Deus. Conhece aquele ditado que diz assim: fulano de tal deixa de ser Maria com as outras? Quem conhece esse ditado? Maria com as outras. Foi aí que nasceu esse ditado: Maria com as outras. Esse ditado, irmãos, ele é usado hoje num sentido negativo. Porém, esse ditado ele deveria ser usado no sentido positivo. Quando uma pessoa está indo para um mau caminho com outra, a gente diz: deixa de ser Maria com as outras. Só que esse Maria com as outras, ele nasce de um sentido positivo. Maria com as outras. Elas estão indo em direção ao sepulcro. Irmãos, eu quero rapidamente aqui contar o testemunho da Madalena. Eu não sei o que foi que aconteceu direito, que quando a Madalena chega lá no sepulcro, a pedra está removida, ela por enquanto não vê anjo nenhum. De acordo com um teólogo, a Madalena ela vai 2 vezes ao sepulcro, tá? Então isso provavelmente acontece na primeira vez que ela vai ao sepulcro. A pedra está removida. E aí Maria Madalena não vê sinal de nada, nada está acontecendo. E ela está sentada chorando, não é isso? A Bíblia não diz isso? Ela estava sentada chorando. E aí Jesus aparece para ela e começa a falar com ela: Maria. E ela não entende que é Jesus que está falando com ela. Irmã, você não entendeu, eu vou explicar direitinho no português brasileiro. A Madalena, ela está indo ao sepulcro de madrugada. Ela não quer saber se ela está indo para um cemitério de madrugada atrás de um defunto. Ela está indo atrás de Jesus. Para Maria Madalena não existe obstáculo para ir ao encontro de Jesus. Você está vendo que não existe obstáculo para abraçar Jesus, para amá-lo, para demonstrar o que nós sentimos por Ele. Só que a Madalena não encontra Jesus, não encontra corpo, não encontra nada, ela está sentada chorando.
Jesus aparece para falar com ela. Eu acredito que Jesus talvez estava de costa. Ela estava de costa para Jesus. Se ele estivesse de frente, ela estava de cabeça baixa. Porque Jesus começa a falar com ela e ela pensa que é o jardineiro. E ela diz o seguinte: Senhor, se o Senhor o levou daqui, me fala onde foi que o Senhor colocou ele, que eu vou lá buscar ele para mim. Aí eu parei aqui, pastor Mário, e fiquei pensando comigo: meu Deus, irmã, quanto amor! Se a senhora enterrasse seu marido, irmã, seu esposo, se o senhor enterrasse sua esposa, eu amo muito a minha esposa, mas se ela morrer eu tenho que enterrar ela. Eu não posso trazer a minha esposa para levar comigo. Já morreu, tem que enterrar. Só que o amor que a Madalena tem por Jesus é tão grande que ela quer Jesus, nem que seja morto. Jesus vale tanto para mim, Jesus significa tanto para mim, que eu quero ver o corpo de Jesus entrar em estado de decomposição. Eu quero ver o corpo de Jesus começar a apodrecer. Eu quero ver Jesus só no osso. Jesus tem um valor tão grande para mim. É isso que Madalena está querendo dizer. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Jesus está vivinho da Silva e está na congregação do Jardim Turquesa. Nesta noite, fale alguma coisa para esse Jesus. Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua voz. Jesus quer ouvir a tua voz nesta noite. Levanta a tua mão comigo, fale alguma coisa para Ele. Jesus está vivo. Lamanchou la série comandar a cheia. Com a permissão do pastor da igreja, se coloque de pé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Irmãos, ei irmãos, mudaram o testemunho do grupo dos soldados. Agora mude o testemunho do grupo das mulheres. A Bíblia diz que as mulheres receberam uma missão. E eu acredito que o diabo também tentou a elas. Mas tentou em vão. Porque aquelas mulheres sabiam o que Jesus tinha feito por elas. E o amor que elas tinham por Jesus, nada muda. Nada muda o amor que eu tenho por Jesus. Mas Maria com as outras, eu vou te dar carro, o meu testemunho não muda. Eu vou te dar casa, Maria. Eu vou te dar muito dinheiro, Maria. Eu não mudo o meu testemunho. Era para mim estar morto. Jesus entrou na minha vida e me salvou. Jesus me curou. Jesus restaurou a minha vida. Você pode levantar a tua mão nesta noite e dizer comigo: eu não mudo o meu testemunho. Oh glória, oh glória. O que foi que Jesus fez pela tua vida? Dá para você parar um pouquinho nesta noite e pensar o que Jesus fez pela tua vida? As Marias estão indo ao encontro dos discípulos. Quem sabe o diabo está tentando elas pelo caminho, mas elas vão com as boas novas. Elas não vão mudar o testemunho. E quando elas encontram os discípulos, pastor Mário, aleluia, a Bíblia diz que elas estavam alegres. E a mensagem daquelas mulheres é a seguinte: elas não mudam o testemunho. O testemunho delas é o seguinte: Jesus ressuscitou Pedro. Tiago, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você não está entendendo, eu vou continuar dizendo: Jesus ressuscitou. Ninguém contou para elas que Jesus ressuscitou. Os olhos delas viram Jesus ressuscitado. Oh glória, oh glória, oh glória. E eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Jesus disse: Tomé,
Tomé, bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu não vi, mas eu creio. A senhora crê, irmã? O senhor crê, irmão, que Jesus ressuscitou? Fecha os teus olhos nesta noite. Oh glória. Começa a dizer comigo: Jesus ressuscitou, Ele está aqui. Oh glória. Para ter poder para dizer que Jesus ressuscitou, tem que estar cheio com o Espírito Santo. Jesus disse que ninguém, a Bíblia diz, o apóstolo João diz, ninguém fala que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Sabe por que você está perdendo a vontade de falar de Jesus e testemunhar de Jesus lá na escola, no trabalho, na rua? Sabe por que o teu comportamento está mudando? Porque está faltando o Espírito Santo. Mas se tiver cheio do Espírito Santo, quando a pessoa abre a boca, a única coisa que ela consegue falar é de quem? De Jesus. Levanta a tua mão nesta noite e seja cheio com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite esteja cheio com o Espírito Santo. Oh glória. Lamancho la série comandarás. Oh Jesus, ajuda a tua igreja. A tua palavra diz: Senhor, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Jesus, enche a tua igreja com o Espírito Santo nesta noite. Oh glória. O Espírito Santo está tocando o meu coração, está falando com uma mulher nesta noite. Jesus está falando contigo, moça, nesta noite. Por que você continua insistindo? Foi eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. O adversário da tua alma está lutando contra ti todos os dias. Está tentando mudar o teu testemunho. Mas o selo do Espírito Santo ainda está dentro de você. O selo do Espírito Santo ainda está dentro de você. E você é propriedade de Jesus. Lamancho lahasto comontria la séria. Oh glória. Senhor Deus, Pai, obrigado, ó Deus querido, por esta mensagem nesta noite. Aqui estás, ó Deus querido, a tua igreja, ó Pai querido, que ouviste e recebeste esta palavra. Deus, nos ajuda, ó Senhor, a continuar sendo sincero. Não importa, ó Deus querido, qual seja a oferta que o mundo venha nos oferecer, mas que viemos, ó Pai querido, estar a cada dia, ó Deus querido, esperando a tua vinda. Pai, nos ajuda, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar.